Opa, beleza? Bem-vindo de volta ao Museu dos Quadrinhos do curso Gico HQ, e aqui o programa que a gente só fala de gibi antigo, nostalgia. E hoje vamos falar da criação imortal do mestre Will Eisner, uma revista lançada pela RGE, o Spirit Especial. Depois da vinheta, fique aqui comigo. Fala aí galera, bem-vindos de volta ao Museu dos Quadrinhos do curso Gico HQ. Meu nome é Jorge, mas pode me chamar de Gico. E vou pedindo para você já largar um joinha aí para o vídeo ganhar uma relevância bacana, para outros fãs de quadrinho chegarem até aqui ao canal. E também, se você ainda não é inscrito, por favor, faça-o. É só clicar aqui embaixo no inscreva-se e você vai fazer parte dessa família maravilhosa aí que fala de quadrinhos antigos, dá dicas de desenho, e também tem o programinha Memória Afetiva, que relembra outras coisas bacanas aí da década de 70, década de 80... até a década de 90, a gente fala mais de material nostálgico, tá bom? Mas o tema de hoje aqui, a gente está no Museu dos Quadrinhos, então vamos falar de quadrinhos. É o personagem histórico e mais famoso do Will Eisner, que é o Spirit, um combatente do crime bem diferente dos demais da sua época, né? Essa revista aqui foi lançada na década de 70 pela editora RGE. Eu não comprei isso em banca, eu comprei isso em sebo, dei a sorte de garimpar isso aqui. Eu nem sabia da existência dessa revista. Ela é da época em que saiu o gibi semanal, ó. Aqui é a propaganda da outra revista que eu tenho aí. E também a gente pode até comentar. Eu não tenho todas, mas eu tenho um bom número aí pra gente poder falar. E publicava esses heróis mais classicões, né? Não tinha nada da Marvel e da DC na época, não. Essa revista aqui traz 9 histórias do Spirit. E o Will Eisner, assim, comparando aí para quem não ouviu falar de Will Eisner ainda. Inclusive o prêmio mais famoso dos quadrinhos dos Estados Unidos chama o Eisner Awards, né? Então, como eu estava dizendo, para comparar, para colocar nível de... Não sei se dá para comparar dois gênios, né? Mas assim, o Jack Kirby está para ação, assim como o Will Eisner está para narrativa. A narrativa do Will Eisner é assim primorosa e até hoje sobreviveu muito bem ao teste do tempo. Inclusive eu posso afirmar, sem sombra de dúvida, que ele narra graficamente melhor do que muitos novos talentos aí. A narrativa dele é primorosa, vigorosa, interessante. Ele conta histórias através de desenhos sem necessidade de nenhum tipo de outro recurso e você entende tudo. Ele tem a expressão corporal dos personagens, uma das melhores, se não a melhor expressão corporal que eu já vi nos quadrinhos, e ele transita entre o desenho mais, vamos dizer assim, mais sério e o cartunesco de uma maneira que poucos conseguem fazer. Então os personagens dele ao mesmo tempo são verossimilhantes e cartunescos. Então é muito bom mesmo. Eu indico para quem ainda não leu o Will Eisner. Inclusive agora parece que a Devir está relançando material do Eisner, não é o Spirit, mas as graphic novels que ele produziu ao longo da sua carreira. É um cara que foi muito prolífico, trabalhou até morrer, literalmente, morreu em cima da prancheta, podemos dizer assim, trabalhando. É um cara assim que merece aplauso, merece ser pesquisado, estudado. Top one também, tá? Assim, nessa de narrativa. Escreveu livros teóricos, foi professor de histórias em quadrinhos. O cara tem uma história maravilhosa. Mas vamos sobre essa edição aqui. O Spirit, para quem não conhece, vocês vão acompanhando aí nas imagens os detalhes dessa arte incrível em preto e branco do Will Eisner. O Spirit, muitas das vezes, ele não era nem o personagem principal das histórias. Ele servia até como fio condutor de uma narrativa paralela àquela que estava sendo narrada ali. A gente tem também, vale uma pausa para mostrar. Ai, cuidado. Olha aqui. As splash pages das histórias eram sempre histórias de 7 páginas que vinham encartadas em jornal, né? Não eram publicadas originalmente em revistas, não. Sempre ele dava um jeito de colocar o título Spirit integrado à narrativa. É uma coisa, olha aqui, sensacional. Ele estava sempre dando um jeito de inserir algum outro elemento. E como eu falei, o Spirit nem sempre era o personagem principal. Às vezes ele aparecia no último quadrinho da história, mas para poder pontuar alguma coisa. E o Eisner aqui já demonstrava o total domínio da narrativa sequencial. Tipo essa página aqui. Observa aqui na primeira tira aqui.
onde o personagem está entrando na casa, tem uma torneira onde uma gota vai começar a pingar, a gota está no segundo plano ali, no segundo quadro, começa a pingar, no terceiro quadro ela já pingou e ao mesmo tempo nós temos a porta sendo aberta. Ou seja, ele demonstra aqui um controle do tempo dos quadrinhos. Até então a gente não via isso. Eu estou falando da década de 40, 1940. Meados do século XX, é muito à frente do seu tempo. Os ângulos que o Will Eisner usava, com influência do cinema, do expressionismo alemão, de diversas outras... ele era realmente, assim como Jack Kirby, um homem à frente a seu tempo, né? Muito, muito bom. E os desenhos assim, alternando, né? Entre o cartoon e o mais realista, um domínio de luz e sombra. Quadrinho preto e branco, eu já falei aqui, é muito mais difícil de fazer do que colorido, pelo menos eu acho, né, na minha humilde opinião. Olha que legal essa splash page aqui. Aqui é uma história onde o Spirits, ele aparece como uma figura dentro de um relatório de polícia. Cara, a cada história ele inovava de uma maneira diferente. Sobre a publicação em si, essa revista aqui, então ele traz 9 histórias sequenciadas, que foram publicadas nos Estados Unidos a cada semana, era cada semana 7 páginas. É bastante coisa, né? E inclusive a gente tem uma coisa interessante aqui que não se costuma ver nos quadrinhos com muita frequência. O Spirit F. Isso esqueci de falar. O Spirit, ele apanhava, ele se machucava, ele se cortava, levava facada, levava tiro, ele se estropiava todo, rasgava a roupa. Cara, era incrível assim a maldade que o Eisner fazia com o seu filhote, cara. Ele era assim realmente, e ele era meio desengonçado, isso eu posso dizer assim, ele corria de um jeito engraçado. Era, cara, muito fora da caixinha isso aqui, muito fora da caixinha. Pena que não está sendo republicado, merecia. A Editora Abril chegou a republicar isso na década de... anos 2000, se não me engano, não, antes um pouquinho. Antes dos anos 2000, finalzinho da década de 90, teve uma série da Editora Abril em preto e branco, era até carinha. Eu consegui comprar todas. E a Panini chegou a Mitos também, e a Panini também, começaram a publicar o Spirit já feito por outros autores, que é legal, mas não é o Will Eisner. Então tem lá, acho que a Mitos tem 2 livros com os contos do Will Eisner por diversos autores, inclusive Alan Moore é um dos escritores lá, tem Neil Gaiman, só gente de peso. E a Panini lançou uma que é pelo Darwin Cook, que também é um fera, né? Mas não é o Will Eisner. Então são boas histórias, é bem legal de acompanhar, mas a pega é diferente, é um pouquinho, é mais hoje em dia, tá? É assim, não sei se eu posso colocar dessa maneira. Mas aí, como eu estava falando, as histórias aqui são sequenciadas, né? Então elas vêm numa sequência, mas não necessariamente são ligadas uma com a outra. A gente tem aqui uma história onde o Spirit leva uma saraivada de bala e na outra ele está lá mancando, e a trama inclusive gira em torno dele ter que perder a perna por causa disso. Temas pesados, assim, não eram necessariamente um quadrinho de gibi, inclusive porque o Will Eisner não gostava de heróis, então ele ia fazer o Spirit quando ele criou, ele nem usava máscara. Mas aí parece que por exigência editorial, ficaram, pô, mas isso nem parece um super-herói? Os caras que contrataram ele para fazer um super-herói pro jornal. Aí ele foi lá, mas tá bom, aí fez a máscara. Então é isso, ele não curte, não é a pega dele. Inclusive nos livros dele dá pra ver sinceramente que ele é um pouquinho, isso aí é só ação pela ação, não me interessa. As histórias dele realmente tem muito mais camadas, você pode analisar, tem cada história, tem aquela do Gerhard Schnub, eu acho que é assim que se pronuncia, que é um homem que queria voar, que sabia voar, e no dia que ele conseguiu e finalmente foi voar, ele tá tendo uma luta com o Spirit, que nem aparece na história, a história é sobre o tal do Snubble, acho que é assim o nome. Aí tá tendo uma luta lá na rua, os caras atirando a esmo, uma bala perdida pega o tal cara na hora que ele estava voando. Mas a gente não sabe se ele estava realmente voando ou se ele estava se matando, o que aconteceu ali. E aí aparece no finalzinho a alma dele subindo. Vê se eu coloco a imagem dessa história para vocês verem aí. Mas, cara, provavelmente o Will Eisner vai voltar aqui no Museu dos Quadrinhos. Eu peguei essa revista em particular para comentar, porque é uma coisa menorzinha, né? Dá para mostrar mais imagens para vocês aí. E por essa curiosidade de ser uma revista rara, né? Da RGE. A capa tá meio que soltando aqui. Tem que ter cuidado, eu não botei adesivo, mas eu guardo num saquinho plástico. Capa linda também, olha, pintada por ele. Maravilhoso. Eu também tive a oportunidade de ver os originais do Will Eisner na primeira convenção de quadrinhos que teve no Rio de Janeiro, que era ali na Leopoldina. Então eles trouxeram os originais ali, gente, e eles fizeram uma cenografia toda parecida com a Nova York dos anos 40.
que oportunidade bacana que eu tive de estar pertinho ali com os originais do mestre. De repente passa um pouquinho por osmose, né? Assim, passa seus poderes para mim. Bom, vamos ficando por aqui com mais esse Museu dos Quadrinhos. Espero que vocês tenham gostado aí. É um personagem meio diferente do que a gente vem comentado aqui, mais Marvel e DC, né? Então, se vocês quiserem saber mais aí sobre Spirit, sobre o Will Eisner, deixe nos comentários. Se você não conhecia ainda o Spirit e o trabalho do Will Eisner, espero ter sido de alguma ajuda aí para vocês. E pedindo sempre para vocês, se possível, se não for incômodo, compartilhe o vídeo aí com quem curte quadrinhos, compartilhe nos seus grupos de quadrinhos, para mais gente chegar aqui e a gente conversar junto sobre isso. Vocês estão vendo aí que a área de comentários é muito saudável aqui, o pessoal se respeita, pode até divergir um ponto ou outro, mas geralmente sempre na paz, no amor, tá bom? Então deixo meu abraço aqui para vocês. E aqui do lado, ó, outros vídeos bacanas para vocês curtirem aí, falando sempre de assuntos nostálgicos, tá bom? Gente, fico por aqui, grande abraço, tchau!